Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala e facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas e acesse o nosso blog, gentequefala.com.br. Nós queremos a sua participação aqui, fazendo perguntas aos nossos convidados pelos telefones 3289-3580 e também 5052-5555. Nós vamos formar a mesa agora desta edição do programa Gente que Fala. Inicialmente, a deputada estadual Letícia Aguiar, do PSL. Seja bem-vinda, deputada. Obrigada a todos aí que estão nos ouvindo, nos assistindo, né, tanto pelas redes sociais como pela rádio. Obrigada pelo convite, Mauro, a todos os meus colegas aqui de mesa. Muito obrigada pela acolhida e acho que vai ser um bate-papo bastante produtivo aqui para todo mundo. Também o advogado doutor Márcio Belloc, mestre em Direito Processual Civil e Direito Societário. Doutor Márcio, seja bem-vindo. Muito obrigado, Mauro, obrigado a todos, obrigado, Fausto Camunha, novamente pelo convite, e vamos lá ao nosso programa. O advogado doutor Sérgio Emílio Jafé, especialista em Direito Imobiliário. Seja bem-vindo, doutor Jafé. Muito obrigado, é sempre um prazer estar na companhia de vocês aqui, esse programa vitorioso, do qual tenho a honra de participar já há alguns anos, e sempre trazendo informação para a sociedade. E o empresário Alfredo Malafaia, ele é diretor-geral da Conepar, Empreendimentos Ambientais, Consultoria e Participação. Malafaia, seja bem-vindo a essa edição do programa Gente que Fala. Obrigado, Mauro. Obrigado aos senhores ouvintes que nos assistem, da grande maioria dos ouvintes de São Paulo, que acolhem este programa como um dos líderes de audiência das redes AM, FM, aos senhores aqui presentes, com quem tenho a honra de partilhar este encontro. Vamos lá, o nosso primeiro tema de hoje. 6 das principais medidas anunciadas pelo presidente Jair Bolsonaro serão alvo de análise do Supremo Tribunal Federal nos próximos meses, o que pode ampliar a tensão entre a instituição e o governo. São elas: a posse de armas, a transferência das demarcações indígenas da FUNAI para o Ministério da Agricultura, o corte no orçamento das universidades públicas, a extinção do Ministério do Trabalho, o fim da contribuição sindical e a extinção dos conselhos de participação popular no governo. Queria começar com a senhora deputada Letícia Aguiar. A própria nota já fala que a possibilidade de ampliação da tensão entre o Supremo e o governo. Existe essa possibilidade, a senhora acredita, de um aumento dessa tensão? Acaba existindo, né, Mauro? Acaba existindo porque às vezes a gente consegue enxergar que a questão ideológica ainda está fazendo parte de alguns setores dentro do governo, do STF, né, e de alguns outros segmentos, e isso é natural, né, esse atrito acaba sendo natural, mas nós temos que mostrar através de trabalho, né, através de resultados, que o que o governo Bolsonaro está propondo é de fato importante para a população. Dessas medidas todas aqui contestadas, qual que, na sua avaliação, é a mais cara para o bolsonarismo? Olha, eu acredito que a questão da educação, né, na verdade, não é que vai cortar investimentos, né, ele vai transferir os investimentos que hoje estão muito dentro das universidades federais, vai ser transferido para a educação básica, né, e de fato nós temos que nos preocupar com as nossas crianças na educação básica, prepará-los, né, para que eles possam ter um futuro diferente. Hoje a gente vê as universidades aí com muito dinheiro, né, especialmente na área de humanas, ali que você vê que tem muito investimento acontecendo e pouco resultado favorecendo de fato esses estudantes, né, que não se formam de acordo com o que a gente espera, né, que não são aqueles profissionais que o mercado espera. Então, a preocupação aí do Ministério da Educação e do presidente Bolsonaro é investir na educação básica para que a gente forme realmente jovens, né, preparados para que possam ingressar na universidade, seja ela federal ou não, de maneira eficiente, né, e tirar da mão das universidades aí
tanto recurso, né, que na verdade a gente nem sabe para onde está sendo investido. E aí você frequenta as universidades federais, você vê aquele absurdo, né, das universidades, não só da estrutura que está realmente sendo vandalizada por esses pseudo-estudantes, né, como também a falta de qualificação, né, tanto de professores que precisam estar em constante formação, né, reciclagem, como também dos próprios estudantes universitários que estão com um déficit muito grande na qualidade da sua formação. Então, cuidar da educação básica, a meu ver, é importantíssimo, mais importante nesse momento do que nas universidades federais. Doutor Belocchi, como é que o senhor avalia esse capítulo que logo a gente vai assistir aí desses julgamentos, dessas medidas do governo Bolsonaro? Mauro, eu acho que o judiciário ele existe exatamente para fiscalizar os atos do executivo, os atos do legislativo. Se houver efetivamente objeto para que seja analisado por uma instituição que tende a ser séria como o Supremo Tribunal Federal, que isso aconteça. O que eu falei até na minha outra participação aqui no Gente que Fala, foi, eu entendo que nós vivemos um momento em que os poderes, eles não têm trabalhado conjuntamente, eles têm trabalhado como se fossem entidades autônomas, quando na verdade é uma separação de poderes, mas com um bem comum, ou com um bem específico que é a comunidade. Então eu entendo que, deixando todos os egos, deixando todas as vaidades de lado, se efetivamente houver pontos a serem alterados ou serem reanalisados pelo Supremo Tribunal Federal, que assim aconteça. A deputada Lídia falou sobre a questão da educação. Eu tenho um ponto também que me chama muito a atenção e acho que vai ser muito interessante essa questão da educação, quando se fala em corte no orçamento das universidades públicas. Realmente, a forma como essa informação é passada pode dar a possibilidade de um erro de interpretação. O corte não é meramente um corte, mas é alocar ou realocar as verbas nos seus devidos lugares. Hoje nós temos um problema, e eu falo isso como professor, minha esposa professora também, nós temos um problema seríssimo com a CAPES. A CAPES, ela determina, ela toma as suas atitudes, trabalhando com todas as regiões do Brasil como se fossem iguais, trabalha com obras científicas de uma forma que os dirigentes da CAPES assim entendem e não estão abertos para conversas. Então, realmente, eu acho que todas as posições, ou todas as medidas adotadas pelo presidente Bolsonaro, e realmente isso não é uma apologia, porque não significa um suporte ou não ao governo Bolsonaro, mas eu vejo como muito saudáveis à comunidade, desde sempre que sejam muito bem divulgadas as respectivas informações e que a comunidade também ajude. Então, se houver a necessidade de uma revisão por parte do Supremo, que assim seja, mas desde sempre que seja uma forma legal, fundamentada, constitucional. Doutor Sérgio Jafé, a mesma pergunta, o próximo capítulo aí nesse... Eu gostaria de salientar que eu concordo integralmente com o que foi dito aqui pela ilustre deputada, ilustre colega, doutor Márcio, sem tirar nem pôr, principalmente essa questão da educação da base, porque é isso que o nosso jovem precisa, a nossa criança, o nosso adolescente precisa ter realmente uma base, e me preocupa muito como estão as universidades atualmente, porque se vê muita ideologia entre os estudantes, passada inclusive pelos formadores. Alguns professores misturam muito a questão, valorizam demais a questão ideológica, em detrimento da questão doutrinária, da questão científica. E acho também que, voltando aqui com essa questão de tensão, eu acho que deve ter tensão, sim, porque infelizmente o STF está muito dividido, inclusive ideologicamente, se vê decisões absolutamente conflitantes, decisões esdrúxulas, sem aquela preocupação com os anseios da sociedade. Não se pode também só trabalhar na letra da lei, mas tem que se levar em conta os anseios da sociedade. Eu acho que é uma questão muito delicada também, que vai ser enfrentada, espero que seja enfrentada e não adiada, é a questão da extinção do Ministério do Trabalho, que eu realmente vejo como o próprio Ministério como algo totalmente arcaico. Inclusive, a própria modificação, que já foi pequena, mas já foi de alguma
teve uma certa significância, que foi a reforma trabalhista, já diminuiu, já contribuiu para diminuir a indústria que existia na exploração da relação de trabalhador com o empregador. Esse corte no orçamento das universidades, doutor Jafé, violaria a autonomia universitária? Esse é o argumento da rede quando entrou com a ação. Eu entendo que não, você estaria realocando, acho que aí foi dito, acho que até pela ilustre Sim. deputada, eu acho que simplesmente você tem que aplicar nos setores em que você tragam benefícios, inclusive, tanto para os alunos como para a sociedade. Acho que tem que investir muito em tecnologia. Nesse ponto estamos agora com o ministro, que eu acho que é um cientista, inclusive, que foi até para a estação espacial. Eu acho que nós temos que investir em tecnologia. Eu vejo um trabalho muito bem feito pela própria Fiesp, quando fez lá aquelas escolas do Senai, são aquelas escolas que hoje levam alunos brasileiros a vencer aí a robótica, o SESC, as escolas do SESC, que levam alunos brasileiros a vencer prêmios de matemática e de ciência no mundo inteiro. Alfredo Malafaia, a sua avaliação sobre esses julgamentos dessas ações lá no Supremo? Começo dizendo que concordo com o que os ilustres companheiros aqui de mesa se manifestaram, pela forma como se manifestaram. Mas gostaria de pegar o mote do doutor Jafé, que achei muito oportuno, e que posso começar remontando aos meus tempos olhem quantos tempos atrás, de política estudantil, em que eu, estudante de Direito, integrante do diretório da minha faculdade federal da Bahia, faculdade na qual me mestrei muito jovem e fui professor também muito jovem na área de direito, ainda chamado direito comercial. Neste tempo, eu lutei muito por uma coisa que não vi e ainda não vi nesta pauta presidencial a atenção para ele, que chama-se pesquisa dentro da universidade. Recursos para pesquisa. Eu entendo que estou de acordo com o aspecto de incentivar, estruturar a educação fundamental. Disso não se discute, porque tem havido uma perda de referência de conhecimento básico ao longo do tempo dos nossos companheiros concidadãos, mas acompanha isso num outro plano, em paralelo, a questão da pesquisa, do desenvolvimento científico, da função científica das universidades em aprimorar também o mesmo cidadão e fazer com que isto puxe culturalmente, em nível de civilização, o nosso país para cima. Há uma dificuldade muito grande em se destinar recursos para isso, porque sempre se acha que isso fica para depois, sempre se entende que isso não tem a significação que pagar aulas caras, discursos estonteantes pela ideologia, pelo reensinamento do que a gente não agora quer muito ter a necessidade de ter, mas o que se precisa mesmo, desenvolvimento científico, e porquanto não venha, ficamos nós, o universitário, o mundo acadêmico, atrelado a outros mundos acadêmicos, que passamos a chamar, de forma imprópria, de desenvolvidos. E até podem ser, visto que a nós não chega o preparo vindo de uma política pública de governo para enfrentar tais saberes que são praticados em outros segmentos de outros países. Por isso, me parece que perdemos aí este item que eu entendo que seria de grande importância para o crescimento de todos nós, como gente que se prepara para conduzir os países, que somos vários Brasis, não é? Deputada Letícia, para a gente encerrar esse tópico, eu gostaria de ouvir só a sua avaliação em relação a essa preocupação do Alfredo Malafaia. O desenvolvimento, o investimento em pesquisas, quer dizer, isso acaba sendo comprometido com o corte no orçamento das universidades públicas, claro, pela causa da educação básica, que é o que se falou aqui.
Essa transferência de recursos para a educação básica, a meu ver, ela é positiva e necessária nesse momento, né? Porque a educação básica, ela ficou, de fato, muito tempo esquecida, abandonada, e esses investimentos foram todos alocados apenas nas universidades federais. Infelizmente, o que a gente vê hoje nas universidades federais é um absurdo, né? O usuário de droga, bebidas, festas, farras, ninguém estuda de fato, o professor, muitas vezes, alguns deles, né, dentro das universidades, utilizam do ambiente escolar a sua audiência cativa para fazer a doutrinação político-partidária, o que a gente entende que não é o ambiente para isso, né? Mesmo sendo pessoas adultas ali, mas a audiência cativa do professor não pode ser utilizada para isso, e sim para ensinar, de fato, a matéria que lhe compete. Agora, a questão de pesquisas, ela é fundamental que a gente aconteça. Hoje nós estamos no ranking mundial na posição 14, né, de universidades. A USP está na 8ª posição no ranking mundial de pesquisas, né, e de certa forma estamos numa posição positiva, né, na 8ª posição, mas acho que é importante a gente avançar na questão de pesquisa, especialmente quando envolve ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo, qual eu sou muito favorável, e tirar um pouco realmente desses investimentos que são feitos nas universidades federais, dos cursos de socialismo, de filosofia, né, que não são essa parte técnica, científica, né, que a gente precisa ter. Lá em São José dos Campos nós temos o ITA, né, que tem referência mundial, né, de ciência, de tecnologia. Então nós precisamos investir mais nesse tipo de pesquisa, nesse tipo de segmento, do que num tipo que a gente já viu que não funciona, que não deu certo, né. Então, isso que o doutor colocou é muito importante, mas a gente não pode esquecer, se a gente não cuidar da base, né, não adianta ter um bom telhado, porque aí isso vai acabar desmoronando. É que sem sair da base com base, você não chega no telhado. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu só gostaria de dizer uma coisa, Mauro. Essa questão da pesquisa, do incentivo à pesquisa, eu vejo como um grande problema, até vejo, como concordo com a deputada, existe verba para pesquisa. A grande problemática, a meu ver, e o que eu vivo no dia a dia, é a forma como essa verba é distribuída. Então, a CAPES, hoje em dia, existem consultores que trabalham para os professores para desenvolvimento de um currículo Lattes, para que esse currículo chegue na CAPES, e a CAPES dê uma nota melhor ou uma nota pior à universidade, porque em virtude da nota é que vai haver o deslocamento ou a concessão da verba para determinada universidade. E nós ficamos muito à mercê do entendimento da CAPES. Então, eu, por exemplo, trabalho com a PUC de São Paulo. Nós temos professores maravilhosos da área de direito, de história, sociologia, filosofia, economia, administração, porém, para chegar essa verba de pesquisa para mestrado, doutorado, livre docência, é uma problemática imensa, porque a forma como a CAPES vê isso é totalmente deturpada do que é a realidade do ensino. Inclusive, na Assembleia Legislativa, nós estamos lá com a CPI das universidades, justamente para a gente saber para onde está indo esses recursos, né? Recurso é dinheiro público, né? A gente quer saber aonde, bilhões de reais que as universidades públicas recebem, a gente quer saber para onde está indo a destinação desse recurso, para que, de fato, vá para a capacitação dos nossos alunos. Chega de ficar financiando festinha ideológica, né? Ou arte em museu que é para desencaminhar, para desencaminhar, e sim, enfim, a gente tem que mudar, né? A gente tem uma oportunidade única agora com esse governo que tem demonstrado de fato que quer investir em qualidade de educação e não nessa educação, nesse ensino político partidário. A deputada Letícia Aguiar irá coordenar 2 frentes parlamentares na Assembleia Legislativa de São Paulo, ambas voltadas ao combate à violência. Uma pela valorização das guardas municipais e a outra de combate à pedofilia, à erotização e violência contra a mulher. A deputada Letícia, que tomou posse esse ano, já apresentou projetos pela implantação das escolas cívico-militares e pelo chamado voucher da educação, entre outros projetos de lei. Deputada Letícia, vamos começar aqui pelo final da nota. Escolas cívico-militares e voucher da educação. O que são esses projetos? Há 2 anos atrás, aproximadamente, eu fui conhecer no estado de Goiás os colégios administrados pela Polícia Militar. E eu fiquei impressionada com a qualidade de ensino. De fato, são referência, né, é um ensino público que ele dentro do índice do IDEB, ele está acima das escolas particulares, né, e é um ensino público. Lá você tem civismo, tem patriotismo, tem respeito ao professor, o respeito à hierarquia, né, o professor de fato é a maior autoridade em sala de aula. Lá canta-se o hino nacional, tem o amor à bandeira, à pátria, e eu costumo dizer, Mauro, que quando a gente
ensina um jovem a ser cívico, a ser patriota, naturalmente ele vai saber que ele tem as responsabilidades dele diante da sociedade. Ele vai respeitar o pai e mãe dentro de casa, ele vai respeitar as autoridades policiais, ele vai respeitar a autoridade que o professor tem em sala de aula, vai respeitar os mais velhos, né? E isso, consequentemente, a sociedade como um todo ganha. Além disso, a qualidade da educação que é a referência. Então, se existe um modelo de ensino público de alta qualidade, por que não multiplicar isso para todo o Brasil, né? Isso já é uma bandeira do governo Bolsonaro, é também do meu mandato. Então, nós criamos aí o projeto de lei dos colégios cívicos militares, que são administrados pelos policiais militares da reserva. Então, você não tira os policiais da rua, né, não diminui o efetivo, e você busca por policiais que estão na reserva e que têm em sua formação acadêmica algo direcionado tanto à administração como à área educacional. Os professores seguem o MEC, da mesma maneira, não muda. A diferença é que o professor consegue dar aula realmente, consegue ser respeitado em sala de aula, e não acontece como acontece em muitas escolas estaduais, que o professor é ofendido, e muitas vezes até em vias de fato a gente vê acontecendo, né? Então, nós estamos com esse projeto para que São Paulo, que ainda não tem nenhum colégio público militar, possa ter, né, não é transformar todos os colégios nesse segmento, mas que a gente possa ter, pelo menos nas cidades, nas grandes cidades aí, ao menos um colégio público administrado pela Polícia Militar, para dar ao pai e à mãe a opção de colocar seu filho nesse tipo de segmento que funciona. Eu vi de perto, realmente os alunos são transformados, a sociedade é transformada, inclusive contribui muito para a questão da segurança pública das comunidades que são mais periféricas, que são mais carentes. E paralelo a isso tem o voucher da educação, né, que é um outro projeto que visa meritocracia. Sou muito a favor disso, né, de a gente implantar dentro do sistema educacional a meritocracia, que é o seguinte: dentro do ambiente das escolas estaduais, a gente pode reconhecer os bons alunos, aqueles que têm melhores notas, aqueles que não faltam, aqueles que entregam os seus trabalhos, aqueles que respeitam o professor e os demais alunos em sala de aula. E esses alunos, eles podem ter a oportunidade de serem transferidos para escolas particulares. Como? Hoje o aluno, ele custa um valor X para o Estado, né? Eles sendo transferido para uma escola credenciada, né, particular, pelo seu mérito, pela sua qualificação, ele vai receber um voucher, que é uma espécie de um cheque, né, do Estado, que vai pagar a ele a sua vaga na escola particular. Então, ele vai ser transferido para uma escola particular que estiver devidamente credenciada com o governo do Estado, e com isso o governo do Estado, além de reconhecer aquele bom aluno, devagar mais vagas de sala de aula no ambiente da escola estadual, ainda por cima vai poder reduzir o custo por aluno, porque o que ele vai pagar na escola particular vai ser menor do que ele paga hoje na rede estadual de ensino. E com isso também você cria, né, dentro do ambiente escolar, aquela coisa: poxa, aquele meu amigo conseguiu vencer, conseguiu ir para uma escola melhor, ele foi valorizado por ser um bom aluno, né? E, consequentemente, você reduz o gasto público. Com a redução do gasto público, você pode reinvestir nas escolas e na formação dos professores. Deputada Letícia, a senhora está em primeiro mandato e já vai coordenar duas frentes parlamentares, que eu acabei de citar: combate à violência e uma pela valorização, ambas voltadas ao combate à violência, uma pela valorização das guardas municipais e a outra de combate à pedofilia. Qual que é a sua expectativa em relação ao resultado prático das frentes parlamentares? Porque não é o que se observa quando esses trabalhos terminam na Assembleia Legislativa. Às vezes a gente vê só muita conversa, né, e muito diálogo, e esse diálogo não vai para a prática, né. Eu tenho um modus operandi, Mauro, em tudo na minha vida, ser muito objetiva, né. Eu sou muito ligada no 220, acho que deu para perceber um pouquinho aqui, né. Eu gosto de fazer as coisas acontecerem. E a gente sabe que dentro da política muita coisa a gente não consegue. A gente estava até conversando em off aqui antes sobre isso, né. O engessamento que existe e a falta de autonomia, muitas vezes, que nós temos no legislativo. Mas é importante a gente levantar a bandeira das nossas propostas, né, no caso da defesa e valorização das guardas municipais. Eu que trabalhei com a guarda municipal entendo que nós precisamos preparar, aliás, já tem muita guarda municipal preparada para isso, para se tornar de fato polícia municipal. Inclusive, estive ano passado na residência do presidente Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, conversando com ele sobre alguns temas, e algum tema foi justamente sobre isso, né, que o cliente é o mesmo, né, o cliente da polícia militar, o cliente da polícia civil é o mesmo que a guarda municipal enfrenta. Então, por que não torná-los de fato polícia municipal? Então, essa frente vem para
para que a gente possa defender essa tese e mostrar para a população que ainda tem um pouco, quebrar esse paradigma, né, da população de ver a Guarda Municipal apenas como um vigilantezinho. Não, ele tem preparo e qualificação para se tornar uma polícia e ser mais um grande fator atuante em defesa da população. Doutor Belloc, dá para guardar algum tipo de relação, o que a deputada destacou agora, essa falta de autonomia, muitas vezes, do deputado, que acaba resultando em um trabalho que não vai ter muita coisa prática para a sociedade. Dá para guardar uma relação entre isso e o que o senhor disse agora há pouco sobre essa falta de harmonização entre os poderes, né? Aqui em São Paulo também essa situação entre o legislativo e o executivo ocorre? Na verdade, Mauro, o que eu vejo, isso foi até objeto de estudo para minha dissertação de mestrado, é a necessidade da judicialização de temas que o legislativo, por força desse engessamento que a deputada comentou, não consegue a tempo trazer à tona, fazer acontecer. Então, para mim, um exemplo é a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. O Supremo Tribunal Federal veio a trazer isso, e isso ser um precedente que vincula a todo o judiciário. Então, hoje nós temos a figura do precedente vinculante, que veio, a meu ver, há muito bom tempo. Então, a depender das decisões e da forma como essa decisão, ou em que processo essa decisão foi proferida, essa decisão, ela tem vinculação a toda a sociedade. Então, eu, infelizmente, vejo que o legislativo, então eu vejo a deputada, são programas, são realmente programas interessantíssimos, a deputada Letícia. Agora, enquanto ela falava, eu pensava, quanto tempo isso vai demorar? Será que isso vai ser efetivamente aprovado? E são questões que são absolutamente incontestáveis no âmbito da sua necessidade. Então, quando a deputada falou das escolas cívico-militares, independentemente de ser militar, de não ser militar, eu lembro que eu, na época do colégio, tinha uma matéria chamada Educação Moral e Cívica. Era uma matéria que me fez conhecer a minha comunidade, então conhecer todos os hinos, hino nacional, hino da bandeira, hino da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. E hoje em dia eu não vejo mais isso. E acho que era isso também que me motivava a ter respeito ao meu professor. Eu via informações vindo dele. Então, realmente, o que eu penso, se é que eu respondo essa tua pergunta, Mauro, mas eu penso que essa questão de judiciário, legislativo, executivo, serem poderes inerentes à nação, fazem com que o judiciário deve complementar o legislativo naquilo que, com base na Constituição, ele tenha esse poder e seja necessário para a comunidade. Então, realmente, de novo, esses programas da deputada Letícia, se não implementados a tempo, por que não se discutir isso e levá-los à judicialização? Levar isso ao judiciário. Bom, vamos falar sobre a maldição do mês de maio que assombra os investidores. No ano passado foi a greve dos caminhoneiros. Em 2017, a denúncia de Joesley. Um ano antes, o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Esses três acontecimentos foram atípicos e poderiam ter ocorrido em qualquer outro mês, mas o fato é que a Bolsa de Valores não sobe em maio desde 2009. No momento, os olhos de todos os investidores estão voltados com cautela redobrada para a reforma da Previdência. Bom, doutor Belloc, maio vai se repetir, a exemplo, este maio de 2019 vai se repetir nesse sentido, como 2016, 17, 18? Eu particularmente espero que não criemos uma crença de uma forma cabalística sobre o mês de maio. O que eu penso é que, obviamente, todos os atos, todos os fatos políticos, tanto no âmbito interno como no âmbito internacional, eles refletem na nossa economia e no nosso mercado financeiro. O que eu penso, o mercado financeiro é, a meu ver, o mercado mais bem regulamentado, tem CVM, tem instituições como o Bovespa. Nós temos realmente uma regulamentação muito séria, muito consolidada, muito forte para garantir o nosso mercado financeiro. O que eu acho que esses fatos, como eu falei, são impactantes, porém eu entendo que a forma de se divulgar esses fatos deve ser uma forma minimizada, uma forma muito leve. Então, eu vejo muitas vezes
qualquer notícia agora, com essa questão de internet, que nós temos a facilidade, informação absolutamente liberada, fake news e tudo mais, a informação da forma como ela vem, o impacto ele é imediato. E depois nós reclamamos do que aconteceu, olha, a bolsa caiu, o dólar subiu, aí começa a especulação, então cai o valor da Petrobras, cai o valor da outra empresa, cai o valor da outra empresa, e isso somos nós, Brasil, que sofre toda essa consequência. Então, realmente, o que eu penso é que esses fatos, eles são relevantes, eles são impactantes na nossa economia, mas nós, operadores, sejamos operadores de comunicação, operadores do direito, políticos, integrantes do executivo, nós devemos ter em mente o como trabalhar com esses fatos de forma a se tentar impactar o menos possível a nossa economia. Doutor Sérgio Jafé, sua avaliação, afinal de contas, a gente pode dizer que maio está começando hoje, né? Porque semana passada teve o feriado de 1º de maio, as discussões agora, né, a expectativa é que aconteçam lá na comissão especial sobre a reforma da Previdência. Como é que deve ser maio na comparação com os outros maios? Olha, eu entendo, Mauro, que também endosso as palavras do meu caríssimo colega de profissão, mas eu entendo o seguinte, que os maios anteriores foram contaminados, já estavam contaminados com o ambiente completamente poluído. O ambiente político que nós tivemos um impedimento necessário que foi feito, que até hoje se classifica, alguns classificam como golpe, mas evidentemente quem tem um mínimo bom senso soube da necessidade, entendeu da necessidade daquele ocorrido, que foi indispensável para o Brasil. O Brasil já começou a sair de uma nuvem negra e estava se recuperando dessa nuvem negra até a infeliz denúncia que, veja, que não estou aqui para defender o ex-presidente Temer, mas naquele momento aquilo atrapalhou o desenvolvimento, a volta do Brasil, como ele falava, aos trilhos. Realmente, sabe-se que ele tinha implicações, sabe-se que havia um ambiente de corrupção, mas o que ocorre? Naquele momento, a economia estava se recuperando, naquele momento, a reforma da Previdência poderia ter passado. Nós perdemos um ano com isso. E aí, logicamente, perdemos praticamente 2 anos, né? Não é nem um ano, foi em 2017, perdemos 2 anos, e o que acontece? Uma coisa leva a outra, chegou-se, inclusive, na crise dos caminhoneiros em maio do ano passado. Então, eu entendo que agora nós estamos tentando sair de um zero aí, o Brasil está tentando um recomeço absolutamente necessário, é um país muito grande, é um país com uma iniciativa privada que faz muito e que, infelizmente, o nosso setor público não corresponde. O que o Estado tem feito pelo cidadão brasileiro? Nada. A verdade é essa, só nos apresenta contas e corrupção. Então, inclusive, são eficientíssimos na cobrança. Eles cobram, mas eles não dão a contraprestação. Então, eu estou mais otimista, eu acho que agora nós estamos com um novo governo, infelizmente tem muita gente contrária a esse governo, mas eu acho que existe um recomeço real que pode nos levar a recuperar uma grande economia como a nossa, que não merece estar no estado como foi jogado, como foi nos últimos 13, 14 anos, ou até mais, né, praticamente quase que 18 anos de uma corrupção endêmica que nos levou à situação que nós estamos hoje. Então, eu estou mais otimista, eu acho que não vamos mais ter um maio maldito, né? Eu acho que nós teremos daqui para frente maios mais otimistas. Otimista também, Alfredo? Isso, claro. O Jafé, o ano começa em maio agora? Não. Esse ano começou com a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Começou um ano, ali começou o ano, e começou uma nova era, um novo modelo para a política brasileira, o modo de fazer política, que não é velho e nem novo. Era o estilo que a grande maioria do cidadão brasileiro gostaria de ver um dia, administrando o país com níveis conhecidos de honestidade, isso é bem claro, o povo sente-se desta forma, dirigido sem negociatas, isso é claro também para nós, cidadãos, e isto influencia positivamente. Por isso, sou otimista
em não admitir que este maio seja maio de repetição alguma. Estamos vivendo uma nova era, um novo tempo, com novas expectativas, e elas são reais. Esta pauta que o senhor colocou aqui, para todos nós, uma pauta que reflete as primeiras grandes modificações, que são, em verdade, anseios da população brasileira. Dessa vez, me parece que os brasileiros se sentem representados a partir destas pautas de política e ação de governo. Agora, não esquecer nunca que bolsa de valores, mercado financeiro, é mercado permeável às influências, às notícias, às informações, etc. E até às expectativas de que vai acontecer, não vai acontecer. Isso sabe-se que por isso mesmo, por essa permeabilidade, ele costuma sofrer suas constantes oscilações. Afora isso, ratifico o que o doutor Márcio disse aqui, o de chamar a atenção para os agentes envolvidos nisso, imprensa, políticos, operadores, profissionais, cidadãos da sociedade, para terem a responsabilidade em conduzir este tipo de assunto pela gravidade que o inopinado de suas manifestações possa causar de modo claro e imediato no mercado que é por si permeável e vulnerável a essas ações. Sou otimista, sim. O Brasil ainda enfrenta dificuldades para descartar seu lixo de maneira adequada. Segundo o estudo, 53% dos resíduos são eliminados de forma imprópria em lixões a céu aberto, embora a Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010, previsse que esses locais deveriam ser extintos em 2014. Somente na cidade de São Paulo, 20 mil toneladas de resíduos são produzidos todos os dias e apenas 7% deste material é reciclado. Alfredo, 7% é um número um índice extremamente baixo. Nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, antes nós temos a Política Estadual de Resíduos Sólidos. Isso. O que foi que aconteceu que em 2014 o prazo se esgotou, estamos em 2019 e o cenário é esse, lixão a céu aberto. Eu gostaria de começar um pouco pela história da Conepar e o que motivou esta iniciativa da nossa empresa. Esta iniciativa foi motivada por esses números que o senhor acabou de ler, que são números ruins para uma sociedade civilizada como a nossa, e que por isso fez com que a Conepar tomasse as rédeas de sair de forma pioneira no tratamento do lixo, em contrapartida com o desenvolvimento econômico, coisa que o país urge já há muito tempo. Ou seja, criou-se ali um programa de implantação na Bahia, em São Paulo e em Pernambuco, de polos de geração de energia limpa a partir de resíduos sólidos urbanos, o que chamamos socialmente de lixo. Esta iniciativa muito pioneira por parte da Conepar, e até agora, lamentavelmente, me sinto muito pouco ladeado por outras iniciativas semelhantes, porque quanto mais iniciativas dessa natureza, mais facilmente estaremos vencendo este tipo de desafeta situação, é que criamos com estes polos, e aqui eu vou fazer um adendo de novo à questão da pesquisa científica, criamos com eles a possibilidade de, com equipamentos inicialmente, porque o Brasil não os tinha, trazidos da Rússia, o plasma, da Coreia do Sul, a pirólise, e da Alemanha, a criogenia, em especial para tratamento de pneus e borrachas. E nisso montamos uma primeira concepção, institucionalizamos isso dentro de 3 estados, e em cada estado alguns polos. Aqui em São Paulo, no que toca ao fato aqui tratado de interesse, são 3, Baixada Santista, Sorocaba e Pindamonhangaba. Muito bem. Isto institucionalizado com esta tecnologia custava... Olha, começo a lhe responder porque não é fácil enfrentar esse tipo de situação. Custava 200 milhões de reais um polo desse. Privado
e nada só recebendo de governo incentivo. Esse é o melhor modelo. Aquele modelo que você vai buscar dinheiro no Estado, que depende do município, e aquilo não funciona, não dá certo. Tem que ser como iniciativa privada, tem que ser como empresa, porque aí então sim, você gera energia, recolhe o lixo, faz dinheiro, faz atividade financeira e resolve o problema de todas as maneiras, cria riqueza e limpa as cidades. O lixo é, senhores, depois do crack, penso eu, o maior problema urbano que temos nesse país. O senhor defende, Alfredo, mudanças na política nacional de resíduos sólidos? Não, ela só precisa ser aplicada. Não há muita mudança a ser feita. Era preciso, por exemplo, que desde 2016, por exemplo, começassem a se decretar as prisões civis dos prefeitos. Isso não foi feito. E não foi feito até hoje, em 2019. É a aplicação da lei que tem faltado. Não é lei que falta. Inclusive, né? Sim, perfeitamente. Então, problema de gestão, a não aplicação, problema de gestão de cada município, ou é um problema de dinheiro mesmo? Senhor, não. Eu acho que é um problema de cultura antes de qualquer coisa. Eu, nessa minha jornada, tive a oportunidade de tratar com presidentes de república, governadores de estado e prefeitos muitos. O que eu senti é que nós não temos ainda a cultura de saber o que é o lixo, a dividir conosco a responsabilidade dele, porque nós aqui o fizemos, ele é um produto nosso, e nós que deveríamos ter a consciência social de resolver esta questão, nos ausentamos, como diz um amigo meu e professor de Direito, que é ex-deputado federal pela Bahia, minha terra, o seguinte: Malafaia, o negócio é tão, a questão cultural é tão difícil, né, que o sujeito que criou o lixo, ele é o produtor, é o industrial daqui, né, ele produz aquela coisa, etc. Quando passa o caminhão do lixo, ao invés de ele perguntar para onde vai, será depositado, nem me aproximo. Isso aí é um mau hálito extraordinário. Quer dizer, então, deixa eu te fazer uma pergunta, Malafaia. Você não acha que isso também decorre de uma inércia do Ministério Público? Porque eles se preocupam se você tirou uma árvore aqui, se você mexeu ali. E uma questão tão séria como exatamente, não caberia ao Ministério coberto Público de razão, e cai no que eu afirmei aqui. Falta para as nossas instituições e seus dirigentes, tem faltado um sentimento de cultura sobre isso, de cuidar disso. Eu poderia falar só uma coisa, Mauro. Eu acho que também, você comentou a questão cultural, Malafaia. Eu concordo com você, mas também eu vejo isso complementarmente e de uma outra forma. Eu vejo determinados setores da sociedade, conheço uma comunidade, favela, aqui em São Paulo, sim, a qual foi dado o nome de Favela da Paz. Sim. Eles têm um trabalho interno de reciclagem do seu lixo, a energia que eles geram com isso, e são pessoas que, em tese, não teriam educação. Perfeitamente. Então, muitas vezes, Malafaia, por isso que eu disse complementarmente e de uma forma diversa, não é cultural, é o meia-culpa, é eu não fazer isso. Então, até pouco tempo atrás, eu não reciclava lixo. Eu falei, mas como eu não reciclo lixo em pleno século XXI, numa cidade de São Paulo, com esse gigantismo da cidade de São Paulo? Eu comecei a fazer. Eu acho que nós devemos colocar a mão na consciência e falar, eu preciso colaborar. Isso. Eu preciso colaborar. É só de terceirizar isso, né? Exatamente. Outros, né? Porque precisa, nós somos porque todos precisa, responsáveis. Porque precisa. Tenho minhas questões com o Ministério Público para determinados, mas eu acho que o Ministério Público do Meio Ambiente, aqui em São Paulo, pelo menos, Sérgio, ele funciona muito bem. Eu concordo com você que a árvore aqui, a árvore ali, de repente aconteceu, errou. Então, vamos tentar proporcionalizar o negócio, ser mais razoável. Acho que a cultura é aquela que o cidadão coloca o lixo na porta da casa dele, achando que dali para frente o problema não é mais dele. O problema é dele, porque foi ele quem gerou o problema. Claro, ele tem que chegar até o final. Ele é o industrial daquele produto. É isso aí. Parabéns pelo teu trabalho. Eu vou ainda acrescentar uma coisa, eu acho, de grande importância. Eu lhes disse da tecnologia. Plasma russo, etc, 200 milhões.
Aí comecei a desenvolver, isto vai tocar na questão que eu abordei da pesquisa em universidade. E comecei a desenvolver, buscar universidades que houvessem trabalhado isso, pesquisado isso. Senhores, para que tivéssemos a tecnologia brasileira, de ponta a ponta, eu não encontrei. Os senhores sabem como foi que eu reduzi o custo de 200 milhões de cada polo desse para 90 milhões, tirando do meu próprio bolso pesquisa e desenvolvimento científico. Hoje temos tratamento de lixo pela Conepar, já para começar a institucionalizar isso, a empreender, por cada polo, hoje custando 80, 90 milhões, com tecnologia brasileira, e dou aqui aos paulistas meus parabéns, porque boa parte de cientistas que se agregaram a esse trabalho foram cientistas paulistas. A revolução digital trouxe maior facilidade, rapidez e possibilidades para o dia a dia, e na vida condominial não é diferente. Há aplicativos de gestão, de segurança, de comunicação e até de orientação de trânsito para os prédios. Porém, trouxe também uma série de novidades que requerem uma cautela a mais, como o uso das redes sociais e de grupos de WhatsApp, os aplicativos de aluguel de imóveis para a temporada. E, Jafé, essa questão de tecnologia para condomínio, os administradores e síndicos estão realmente aproveitando essas possibilidades? Olha, estão começando, inclusive um exemplo maior disso são as portarias virtuais, né? Hoje você tem até uma economia de pessoal, você tem uma maior eficiência de segurança com as próprias portarias virtuais, que são controladas por empresas de fora, tem todo o acesso ao prédio, e os moradores passam a contar aqui com maior segurança. O que me preocupa um pouco é essa questão do Airbnb, que é essa locação que não é só para temporada, até diária, até diarística. São os aplicativos de aluguel. Isso eu acho que me preocupa um pouco, porque você está colocando uma pessoa estranha no seu condomínio. O condomínio o que é? É uma microcomunidade, tá certo? Não é que a gente está fechado a receber visitantes, mas nós vivemos um nível de violência, nós estamos esperando aí que atitudes como a da deputada e entre outras, até a própria preocupação do presidente com relação do herói que eu chamo o ministro Sérgio Moro, em diminuir a violência, em represar a violência. O que ocorre? Essa locação diária pelo sistema Airbnb, de um lado é saudável para vamos dizer, para o mercado imobiliário. De outro lado, eu acho que traz uma preocupação para quem reside no condomínio. A rotatividade de moradores de aluguel. Muitas vezes sem garantia nenhuma. Porque hoje você vai alugar um imóvel, pelo menos você tenta buscar uma garantia, quer buscar saber o passado da pessoa, como é que ela está agindo, se ela tem protesto, se ela tem questão criminal, se ela tem bons antecedentes, porque vai conviver na sua porta, vai conviver no seu andar. Então, é realmente muito preocupante. Isso é uma coisa que me assusta um pouco. Veja, nos outros países, todo mundo funciona. Só que eu acho que são poucos os países no mundo, fora os que estão em guerra, que têm a mesma violência, com a mesma coisa. Inclusive, eu acho que recentemente, não sei se foi aqui mesmo agora que foi tocado, na preocupação de cada vez mais violência nos condomínios. Qual que é a cautela necessária para as redes sociais e grupos de WhatsApp nos condomínios? Olha, é sempre tentar evitar expor as rotinas do prédio, dos edifícios, dos condomínios, não é só o condomínio, tem condomínio residencial, tá certo? Inclusive o condomínio residencial de casas, que é o chamado condomínio vertical, porque as pessoas têm uma noção errada, entendem que o condomínio de um prédio, de um edifício, é vertical, quando na verdade ele é horizontal. São as unidades autônomas expostas umas sobre as outras. Tem que se tomar um cuidado muito grande, porque a exposição é que pode levar ao ingresso da violência dentro do condomínio. Então, a exposição de horários, exposição de rotinas é que, para mim, me preocupa bastante. Vamos às perguntas do público. A gente tem poucos minutos, eu tenho pergunta para todo mundo aqui, vamos com um pouquinho de objetividade para a gente ver se a gente consegue responder a todas, tá bom? Deputada Letícia, a Lúcia de Diadema pergunta a diferença entre o voucher da educação e o FIES.
São coisas distintas. O FIES, ele é um financiamento estudantil, né? O próprio estudante paga o seu financiamento aí depois que ele se forma, né? É diferente. O voucher educacional é para alunos do ensino fundamental, ensino médio, né? Que vão ser reconhecidos por sua qualidade de alunos e que vão ser transferidos para as escolas particulares. Com isso, a gente reduz o custo desse aluno na rede estadual, né, reduzindo o custo, né, o recurso investido nesse aluno, você consequentemente consegue transformar esse recurso em investimentos na própria escola, né, e no próprio professor. Então você economiza o dinheiro público e ainda valoriza o bom aluno. Então são coisas distintas. Sérgio, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta se as modificações trabalhistas já estabelecidas contribuíram para a redução do desemprego, inclusive na área de condomínios. E você, inclusive, é autor... Isso não aparece no seu livro aqui, não, né? Ser síndico não é padecer no condomínio. Não, que, na verdade, esse livro... Aqui é um manual de questões jurídicas. Na verdade, de questões ligadas ao cotidiano do condomínio. Então, nós temos 650 perguntas e respostas sobre tudo que um síndico, um condômino deva saber em português, não em juridiquês. Porque nós temos excelentes publicações aí sobre matéria condominial. Condominense. O condomínio de matéria condominial voltado para o público mais técnico, advogados, juízes, e aqui nós quisemos simplificar. Eu entendo que a reforma trabalhista, eu acho que já contribuiu, não para o desemprego, mas eu acho que contribuiu para a redução das reclamações em si. Porque até tempos atrás, o reclamante, que seria, vamos dizer, o funcionário demitido, ou aquele que pediu demissão, ele vinha com uma postulação, vamos dar um exemplo, de R$100 mil para levar R$1.000. Hoje isso não é mais possível, hoje se paga custas processuais, se paga custos de advogado, e isso deu uma melhorada nesse aspecto. Lógico que ninguém deve deixar de ir atrás dos seus direitos se foram lesados. Mas eu acho que em termos de condomínio, eu acho que o reflexo mais, na minha visão, foi a redução das ações, o número de ingressos. Doutor Belocchi, o Sérgio de Campinas pergunta como os investidores estão vendo os constantes desmentidos entre o presidente Jair Bolsonaro e os seus comandados. E a Carla da Lapa pergunta por que é tão difícil para o Judiciário do Rio de Janeiro interrogar o Queiroz. Bom, primeiro a questão do Sérgio, para mim, até trazendo também o termo usado pelo Malafaia, a questão da permeabilidade do mercado financeiro. Então, nós temos essa permeabilidade, então todas as informações em âmbito de governo acabam necessariamente resvalando no mercado financeiro. Então, de novo, a forma como essas informações são fornecidas, e mais do que isso, um presidente da República, operadores do direito, legislativo, executivo, judiciário, como difundir, como falar para a comunidade. Acho que isso é muito importante. E a questão da Carla, o porquê não houve o Queiroz, é uma boa pergunta também. Eu, muitas vezes, até tento não atuar no Judiciário do Rio de Janeiro, porque já para questões muito naturais, o Judiciário do Rio de Janeiro já me deixa na mão. Então, para a oitiva do Queiroz, eu espero que eles efetivamente tomem uma medida, porque eles podem fazer isso e a qualquer momento. E eu assino embaixo também, até como parlamentar do PSL, né, assino embaixo que, de fato, todos devem ser investigados e devidamente punidos se forem condenados, né? A gente não pode passar a mão na cabeça de ninguém. Aliás, isso é uma prerrogativa dos políticos da esquerda, né, que tem os seus políticos corruptos de estimação, ao contrário de nós. Malafaia, bem objetivamente, a Daniela da Bela Vista. Em países do primeiro mundo existem universidades que não sejam ideologicamente ativas? O silêncio não é à toa, Não. É a propósito mesmo. O silêncio disse tudo aí, né? Creio que o que você pergunta, a gente conhece quando dá um passo fora da fronteira brasileira, quando lê qualquer coisa a respeito de fora da fronteira brasileira, em relação a outros quantos mais países que nos são mais próximos e afinados, ou menos e mais distantes. Verdadeiramente, você tem países em que esta ideologização, ela não é uma coisa muito constante, presente, etc.
E que há outros países em que isso é mais presente. Isso aconteceu muito neste nosso Brasil nos últimos 20 anos, um pouco menos que 20 anos. Me parece que agora nós passamos a ter um país que busca reconduzir o mérito da educação, das políticas públicas de educação em educar. E, deputada Letícia, bem objetivamente, que o tempo está curtíssimo, a população, como a população pode saber como é utilizado o dinheiro público destinado ao legislativo? Quem pergunta é o Marcos de Pinheiros, acompanhando a execução orçamentária. Sim, né? o portal da transparência também te dá todo esse acesso, né? E também aproveito aqui a audiência para convidar todos que acompanhem nosso trabalho, né? Tanto pelas redes sociais, né, nosso Facebook, nosso Instagram, para que as pessoas possam acompanhar a minha atividade parlamentar. Eu que entendo que sou uma servidora da população, sou funcionária do povo e tenho sim prestar conta, não apenas conta da questão econômica, mas também conta do meu trabalho, do que estou fazendo, do que estou produzindo. Estou aqui para trabalhar pela população. E a transparência dentro da política ela é fundamental e tem todo o meu apoio. Tem aquele ponto também de lembrar em quem votou, né? Porque aí Sim. Você consegue acompanhar o parlamentar eleito e adotar até um outro da oposição para ver o que cada um está fazendo. Sem dúvida, perfeito. Acho que essa comparação ela é importante e o eleitor ele acompanhar o seu político, né? Porque está ali te representando. Muito bem, termina aqui a nossa edição de hoje do programa Gente que Fala. Eu quero agradecer a deputada estadual Letícia Aguiar, do PSL, o advogado Dr. Márcio Belocchi, também o advogado Dr. Sérgio Emílio Jafé e o empresário Alfredo Malafaia, aqui nesta nossa mesa. Na mesa de som hoje, o Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Esquiavon, a diretora de produção, a nossa Zenilda Salvato e a direção geral do nosso jornalista Fausto Camunha. Do outro lado, você, o ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Tchau, até o próximo programa.